Lembrar que ele é professor e coordenador do mestrado profissional em Gestão e Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas e doutor em Ciências pela USP de São Paulo, fora uma série de outras coisas. Mas, Cláudio, desculpe o problema técnico que deu. Eu queria que, se você Imagina. pudesse retomar o que você estava dizendo. Tá? Eu não sei até que ponto vocês conseguiram me escutar antes, mas o que eu dizia é o seguinte, é que essa não menção ao Roberto Jefferson, né, que foi aí reclamada pela filha dele, pela Cristiane Brasil, eu acho que ela é esperada em se tratando do Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro ele sempre abandona os seus pelo caminho, né? Eu tinha mencionado aqui a Joyce Hasselman, Alexandre Frota, enfim, Bebiano, uma série aí de outros que foram sendo abandonados pelo caminho. Vocês acabaram de falar também do Marcos Duval há pouco, né? O senador da SWAT, né, que também, pelo jeito, já não interessa muito ao Bolsonaro e, portanto, já não é benquisto por ali e não é lembrado. Enfim, isso é esperado. Tanto que o Bolsonaro só utiliza, né, esse pessoal que foi pego ali, né, os palermas que foram pegos lá no 8 de janeiro, porque eles são úteis nesse momento. Né, porque ao serem, nesse momento aqui, transformados em vítimas, né, como se fossem de fato vítimas e não fossem golpistas, como efetivamente o que são, eles acabam se tornando instrumentais para que o Bolsonaro possa, ao pedir uma anistia para eles, na realidade, pedir um perdão para si próprio. É disso que se trata. Né? E isso ficou muito evidente nessa manifestação de ontem, quando se falou muito aí de candidatura do Bolsonaro à presidência da República e coisas do tipo, porque na realidade é, em grande medida, isso que importa. Não só a candidatura, mas ele, na verdade, tentar se livrar do sentenciamento que no fim deve acontecer pelo cometimento dos vários crimes que ele cometeu e principalmente o mais sério, o mais grave de todos os crimes, que é esse de golpe de Estado. Agora, você acha, Cláudio, que Isso, ele vai continuar fazendo essas manifestações e isso levará a quê? O que é que ele espera ganhar com essas manifestações? Porque não será necessariamente, vamos dizer, a anistia, que não só está emperrada na Câmara, mas se eventualmente, absurdamente, fosse aprovada no Congresso, ou esbarra no Supremo. O Supremo não aceitará isso, porque fere a Constituição. Então, o que é que ele pretende com essas manifestações? E até onde ele está capaz, será capaz de ir? Olha, acho que ele pretende, antes de mais nada, realmente criar um ambiente, acho que essa é a tentativa inicial, para uma anistia que o beneficie. Né? Como você bem colocou, Noblar, eu acho que é muito difícil que ele consiga efetivamente aprovar essa anistia no Congresso. Né? E mesmo que ela venha a ser aprovada no Congresso, eu não acho impossível também, a gente sabe que a probabilidade é que ela seja derrubada no Supremo Tribunal Federal depois, pela sua inconstitucionalidade, como já foi ali derrubado o perdão ao Daniel Silveira, anteriormente aquele concedido pelo presidente. Acho que uma anistia também correria esse risco, porque a gente está falando de um crime muito grave, que é o crime de golpe de Estado, e a anistia, numa situação como essa, também pode ser tratada de uma forma diferente no Supremo. Mas eu acho que essa é a tentativa inicial, plano A, vamos dizer assim. O plano B, que, enfim, de qualquer maneira é também levado adiante, é manter-se importante, manter-se vivo aí na disputa política nacional, se tornando uma espécie de grande eleitor, de grande avalista para todos aqueles que quiserem, em algum momento, se aventurar a concorrer não só à presidência da República, mas a qualquer cargo, e que vão ter ali que beijar a mão do Bolsonaro. É claro que uma vez ele na cadeia, esse beijamão vai ser mais complicado. Então, ele está tentando adiantar o beijamão para agora. E está, em alguma medida, conseguindo, né? Nós vimos ali governadores de estado, né? Nós vimos Caiado, vimos Zema, vimos Tarcísio de Freitas, né? Ratinho Júnior, governador do Paraná, todos ali defendendo a anistia aos golpistas para tentar justamente ficar bem com o Bolsonaro, mas também, acho que de quebra, ficar bem com esse eleitorado da extrema-direita que defende a anistia para os golpistas, sejam os golpistas peixes pequenos, sejam os peixes graúdos. Mas, Cláudio, e você Couto, acha que ele. Vá, Guga. Vá. não, eu ia perguntar, Pergunte, Guga. porque tem essa briga de números. Ah, tem gente dizendo que deu 40 mil ontem, tem gente dizendo que deu 30. Beleza, que tenha dado 60. Esse número, essa manifestação de ontem, ela é positiva ou negativa para o Bolsonaro? O saldo foi mais negativo ou positivo? Virou um tiro no pé? Virou um evento flopado ou nem tanto assim?
Fortaleceu ou enfraqueceu o Jair Bolsonaro essa manifestação? Olha, eu não acho que foi um evento completamente flopado. Eu acho que esse número é insuficiente para atingir o objetivo que ele deseja, que é esse de criar um ambiente no país que leve os congressistas a aprovarem uma anistia e deixe o Supremo constrangido de alguma forma. Esse número é insuficiente. Basta a gente pensar que isso aí é o que deu, se a gente pegar o número ali que foi coletado, né, pelo pessoal da USP, 45 mil, Datafolha dá um pouquinho mais, 55 mil. Então, se você ficar no meio, vamos jogar na média, 50 mil pessoas, isso é público, enfim, de um jogo do Corinthians em Itaquera, né? Não é mais do que isso. É bastante gente? É bastante gente para o jogo do Corinthians, mas não é necessariamente bastante gente para virar a bússola política do país. Né? Então, eu acho que ele está muito aquém daquilo que necessitaria, até do que já conseguiu mobilizar em outras épocas, para poder virar esse jogo. Agora, mostra, por outro lado, que ainda é uma liderança com uma certa capacidade de mobilização. Acho que isso é inegável, a gente não pode também fechar os olhos para isso. E até entendo que uma parte dessa mobilização que ele conseguiu chamar para a Paulista no domingo, né, comparando, por exemplo, com aquilo sim, que foi um evento flopado, né, que foram ali os pouco mais de 18 mil pessoas que estiveram em Copacabana. Né? Nesse evento ele conseguiu um pouco mais, mas acho que só chamou mais gente agora, não só porque, enfim, há uma população maior em São Paulo do que no Rio, e aí você pode acabar chamando mais gente, claro, por uma questão de proporcionalidade, e ainda teve ali prefeito, governador bancando ônibus para poder ir para Paulista e tudo mais, pelo menos é o que foi noticiado aí, mas, além de tudo, acho que houve uma burrada por parte, né, do adversário, de alguns adversários do Bolsonaro, que sem nenhuma necessidade resolveram chamar um ato contra a anistia, quando a gente sabe que na realidade o julgamento está andando, as pessoas não iam dar atenção para isso, sobretudo porque o julgamento está andando e as pessoas vão ser condenadas, e algumas já foram condenadas, ou seja, extemporânea essa convocação para um ato contra a anistia. Quem tem que se mexer é quem quer a anistia, e está se mexendo. Só que no que foi, aí sim, flopada aquela convocação feita pelo Boulos, por algumas outras figuras da esquerda, o que aconteceu? Alimentou a gana por parte dos bolsonaristas e da extrema-direita de mostrar que eles eram muito mais capazes de se mobilizar. Então, acho que uma parte dessa mobilização, ela nem foi conseguida só pelo sex appeal do Bolsonaro para levar tanta gente para a Paulista. E ainda insisto, gente que não é pouca, mas também não é suficiente para virar o jogo. Só que foram também muitos desses, acredito eu, impulsionados por aqueles que tentaram mostrar o seguinte: nós podemos mais do que a esquerda, porque a esquerda, pelo menos esse segmento da esquerda, me parece que resolveu chamar uma manifestação na hora errada e aí com pouca capacidade de mobilização mesmo, deu no que deu. Agora, Cláudio, infelizmente a gente está próximo do fim desse papo, que por mim rolaria ainda por muito e muito tempo. Mas me diz uma coisa, você acha que o Bolsonaro vai de fato copiar aquele plano do Lula, de uma vez preso, somente na última hora anuncia quem ele apoiará? O Lula fez isso com o Haddad, né? Ou você acha que ele antes de ser preso, ou nos primeiros meses de prisão, sei lá, mas em tempo hábil, ele dará o apoio a algum nome para a sucessão do Lula no próximo ano? Olha, eu acho que ele vai tentar esticar a corda o tanto que der. Se ele vai tão longe quanto foi o Lula, é difícil saber. Até porque eu acredito que ele vai ser preso, se a gente considerar o período que deve transcorrer entre a prisão do Bolsonaro e a eleição, um período mais longo do que aquele que atingiu o Lula. Né? O Lula já foi preso no ano da própria eleição. Né? Então, isso encurtou o calendário. Né? E ele já estava ali com problemas, mas encurtou o calendário. No caso do Bolsonaro, o calendário é mais longo. Acho que esse é um primeiro fator, fator tempo. E o segundo fator, que acho que precisa ser considerado, é o seguinte: não havia, exceto talvez a figura do Ciro Gomes, naquele momento em 2018, muita gente ali se acotovelando na esquerda para ser o substituto do Lula. Há muita gente hoje se acotovelando para ser o substituto do Bolsonaro, alguns dos quais, inclusive, estavam na Paulista no domingo. Né? Eu falei deles aqui: Caiado, Zema, Ratinho Júnior, Tarcísio de Freitas. Enfim, todos esses aí estão querendo ocupar o lugar, sem falar no Eduardo Bolsonaro, eventualmente na própria Michelle, tem mais gente ali querendo ocupar esse lugar. Mas os dois da família, acho que a gente pode colocar numa prateleira à parte. O importante são esses outros que estão querendo se cacifar.
E nem falei aqui do Pablo Marçal, porque acredito que, depois de todas as barbaridades que o Pablo Marçal cometeu na eleição municipal de São Paulo, também acho que é alguém que vai chegar inelegível na eleição do ano que vem, por conta aí da ação que deve sofrer na justiça eleitoral. Mas esses outros que não têm razões hoje para se tornarem inelegíveis, esses todos estão se acotovelando para pegar o lugar do Bolsonaro. Então, isso, a meu ver, também tende a precipitar a coisa. Então, são os dois fatores. Tem muito substituto e tem também um tempo mais longo para que essa substituição aconteça. Grande Cláudio Couto, obrigado pelo tempo. Em breve, espero que você volte aqui. Não vai faltar assunto esse ano. E, claro, é muito legal sempre te escutar. Então, obrigado pelo tempo, pela moral. Se despeça aí também, Ricardo Noblar, que a gente vai ter que seguir adiante nas próximas pautas do programa. Mas foi muito legal o bate-papo. Eu que agradeço aí pelo eu convite, sempre o estou sempre à disposição de acompanho. vocês. Eu sempre o Desculpa, pode acompanho e falar, Noblar. espero mesmo a gente se reencontrar. Não, eu ia dizer que eu sempre o acompanhei e que gostaria muito que a gente continuasse nesse contato bom. Muito obrigado, Opa, Cláudio. com o maior prazer. Também te acompanho, sou seu leitor, sempre Tá? leio suas colunas no Metrópolis. É bom estar falando com você pessoalmente também. Muito obrigado. Obrigado, Cláudio. Tamo junto.